Bom, primeiro, composição da matriz de transporte de carga do Brasil. Via de regra, os vestibulares não cobram transporte de pessoas, porque o transporte de pessoas, ele normalmente vai ser dividido entre rodoviário e ferroviário, dependendo do país, e o aeroviário é o que menos transporta tanto cargas quanto pessoas. Então, o que mais interessa aqui, em termos econômicos, regional e global, é o transporte de cargas, tá? O transporte de mercadorias. Então, normalmente os vestibulares vão cobrar isso, tá? Comparação, uma análise mais crítica do transporte de carga nos países e especialmente no Brasil. Bom, no caso do Brasil, no gráfico que está aqui, nós temos aproximadamente 61% do transporte de carga sendo movimentado como rodoviarismo. O transporte ferroviário representa quase 21%, 20,7%. O aquaviário, e aí nós estamos falando das hidrovias e do transporte por cabotagem, que é um transporte de porto a porto dentro do mesmo país, tá? Você não tem saída de navio para outros países, representando em torno de 13,6%. O dutoviário, que é o transporte por dutos, a gente está falando de oleodutos, de gasodutos, de mineriodutos, de laranjoduto, que é transporte de suco e de laranja, muito doido existe. E o transporte aéreo, representando 0,4%, dutoviário 4,2% e aéreo 0,4% no transporte de cargas. Tá? Então, a matriz de transporte brasileira é uma matriz de transporte rodoviária, rodoviarismo representando quase 61%. O total dá mais ou menos 794 milhões de TKU, que é tonelada por quilômetro útil. Beleza? Então a gente transporta por quilômetro útil, ou seja, por quilômetro rodado, quase 800 milhões de toneladas. Beleza? Anualmente. Então isso é um modelo de transporte brasileiro. Então a gente pode falar que a nossa matriz de transporte de carga é o rodoviarismo. Se nós compararmos com outros países, e aí vem sempre, né, a gente fez isso naquela comparação dos modais de transporte na primeira aula. E agora, se a gente comparar com outros países, a bolinha verde nessa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, é a bolinha que mostra qual é o país que é líder em um determinado modal de transporte. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Rodovias pavimentadas, rodovias asfaltadas. Estados Unidos tem 4 milhões de quilômetros de rodovias asfaltadas. E o Brasil tem 219 mil quilômetros de rodovias asfaltadas. Então, o Brasil, apesar de ser entre os países comparados lá na tabela, o país que utiliza mais rodoviarismo, nós vimos isso na primeira aula, o país que utiliza mais rodoviarismo é, desses países comparados, o país que menos tem rodovias. Estados Unidos ganha de todo mundo. Ganham de todo mundo, os Estados Unidos. Ferrovias, Estados Unidos ganham de novo, 225 milhões de quilômetros de rodovias, de ferrovias. O Brasil, 29 mil quilômetros de rodovia, desculpa, 225 mil quilômetros dos Estados Unidos de ferrovia e o Brasil 29 mil quilômetros de ferrovias. O Brasil perde de novo, de todos os países comparados, é o que menos tem. Dutovia, Estados Unidos, 2 milhões de quilômetros de dutos. O Brasil, 19 mil quilômetros de dutos. É muito pouco e os dutos no Brasil eles são basicamente gasodutos. A gente vai ter uma aula sobre dutos aqui no Brasil. Basicamente é gasoduto para importar da Bolívia. E as hidrovias, aí sim, o Brasil, 14 mil quilômetros, e a China é o país que mais tem hidrovia, com 110 mil quilômetros de hidrovia. O que isso significa? O Brasil ele não ganha de ninguém em nenhum setor de transporte instalado. O curioso é que, em termos territoriais, o Brasil é compatível com quase todos esses países, tirando a Rússia, né, que ganha de todo mundo, tem lá 17 milhões de quilômetros quadrados, mas em termos de quilômetros quadrados, o Brasil é compatível com quase todo mundo. Olha lá, Brasil 8 milhões e meio, China 9,6, Estados Unidos 9,1, Canadá 9. A Índia é o menor, 3 milhões de quilômetros quadrados, e a Rússia é o maior de todos. Então, na média, estamos aí, né? Brasil, China, Estados Unidos e Canadá. Mas o Brasil não lidera em nenhum
critério desses. O mais curioso de tudo é que são duas curiosidades. Além do Brasil ser o país que menos tem rodovias e o país que mais utiliza o rodoviarismo de todos eles, o que é curioso, ou seja, a gente usa quase todas as rodovias que a gente tem, e muito, são muitas rodovias saturadas no território brasileiro. As hidrovias, olha ali, 14 mil. A gente perde só para o Canadá, mas o Canadá também tem que dar um desconto para eles, que grande parte do território canadense é congelado o ano inteiro. E o Brasil, 14 mil quilômetros, é o país que mais tem rios navegáveis no planeta Terra. O que faz com que nós pudéssemos ter a maior malha hidroviária utilizada do mundo. E a gente usa, dentre os países aqui, talvez a menor delas, excluindo o Canadá pelo fator que eu já falei. Então, 14 mil quilômetros apenas. Significa, no final das contas, que o Brasil é um país, em termos de transporte, muito desproporcional. 61% do modal é rodoviário, sendo que é o país que menos tem rodovias pavimentadas, ou seja, uma qualidade rodoviária baixa, pouco pavimentado, com as rodovias que existem saturadas, de tanto que utilizam, podendo usar ferrovia, pouca instalação, dutoviários, pouca instalação, e hidrovia, que a gente deveria ser destaque mundial pela quantidade de rios navegáveis, o Brasil não é destaque em absolutamente nada desses meios de transporte. Isso é um problema grave. Porque o transporte é o meio técnico da circulação da riqueza, tanto de pessoas quanto de mercadorias e capitais. Se os meios de transporte eles são ineficientes, no modelo de concorrência global, chamado de globalização, pensando no comércio internacional, o Brasil ele já sai perdendo no modelo de circulação de mercadorias. O Brasil, só pela essa tabela de comparação e olhando a matriz de transporte, que é o rodoviário, que é o mais caro, o Brasil já sai perdendo. A largada nossa já é uma largada que a gente está lá atrás, em função dessas comparações e da matriz de transporte brasileira, que é o rodoviário. Pensando então nesse comércio global, o meio de transporte ele é fundamental para se imaginar a capacidade competitiva que a economia de um país vai ter. Galera, o Enem adora isso. Vou até chegar mais perto aqui. Ó. O Enem adora isso. O meio de transporte ele é sinônimo da capacidade competitiva de um país na economia global. Se o nosso meio de transporte é um meio de transporte extremamente ineficiente e caro, que é o rodoviarismo, automaticamente o Brasil ele tem dificuldades econômicas no comércio internacional. Vocês estão entendendo da importância do transporte? Ótimo. E o Enem adora isso, tá? Anota, toma nota, tá? O transporte faz circular mercadoria e capital. E pessoas, claro. E o rodoviarismo é o menos eficiente. E o Brasil, além de utilizar um meio de transporte menos eficiente, ele é saturado. As rodovias são saturadas, já que temos relativamente poucas, e sendo super utilizadas, já que a gente não diversifica a nossa matriz de transporte. Chegando pertinho, não diversifica. Beleza? Ótimo. Aí a gente consegue comparar e entender custo. Pra vocês entenderem isso que eu estou falando de comércio internacional. Bom, aqui eu vou marcar para vocês no slide. Repara. Um caminhão vai sair de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde fica no Mato Grosso. É um dos maiores produtores de soja do Brasil. E ele vai escoar essa soja para o mercado internacional, já que a maior parte da soja é voltada para exportação. Ele tem aqui 5 possibilidades de circulação de mercadorias. 5 possibilidades de rota. Uma delas, ele vai andar 1.519 km por rodovia, vai chegar em Porto Velho, Rondônia, e vai andar mais 1.260 km por uma hidrovia. O custo final vai ser de R$ 248 por tonelada transportada, associando quase meio a meio, rodovia, hidrovia, até chegar no porto final lá em Taquatiara, no Amazonas, para poder escoar para o mercado internacional. Se ele for só por rodovia, 2.165 km, significa que o custo final por tonelada vai ser R$ 258, quase 260. Se ele for parte por rodovia, 589 km, parte por ferrovia, 1.555, o custo final é R$ 216 por tonelada, chamando de modelos intermodais, de transporte intermodal, quando você tem mais de um meio de transporte, hidrovia e ferrovia. Quando ele anda só por rodovia de novo, percorrendo 2.278 até o porto de Paranaguá, no Paraná, saindo do Mato Grosso, R$ 227 a tonelada transportada. Por que deu diferença entre 227 aqui e 258 aqui? Tem a ver também com a qualidade
das rodovias. Rodovias melhores, você desloca com maior velocidade, diminui tempo, diminui custo. E quantidade de pedágios também interfere nisso. E a última rota provável aqui seria, e real existente, seria 1.113 por rodovia, por 280 por hidrovia, saindo a R$ 167 até Santarém, no Pará. Se tivesse a possibilidade de ir só por hidrovia, de Lucas do Rio Verde, Nova Canaã do Norte, no Pará, até Santarém, no Pará, onde tem um grande porto para escoamento de produção no mercado internacional, sairia a R$ 113 a tonelada. Significa que, de maneira muito simples, somente o transporte rodoviário, 258, quase 260. Somente o transporte hidroviário, 133, menos da metade desse valor. Qual é a conclusão que a gente chega? No mercado internacional, o Brasil tem extrema dificuldade competitiva, porque a gente usa como matriz de transporte o rodoviário, que é o mais caro de todos, e usa menos o hidroviário, que a gente poderia usar mais pela quantidade de rios navegáveis, que é o mais barato de todos. E esse modelo que eu acabei de apresentar aqui, que já foi questão de vestibular inclusive, ele mostra para a gente quando tem a associação do rodoviário com qualquer outro, ferroviário ou hidroviário, diminui o custo, podendo chegar a essa diminuição em até, na média, 30%. Como o Brasil utiliza apenas o rodoviário para escoamento da maior parte da produção, isso cria um problema grave de custo de produção final, perda de competitividade. Anote isso aí, tá? O uso do transporte rodoviário aumenta custo final e diminui competitividade. Isso é um problema grave. Só para ter uma ideia do que seria isso. Um container vindo da China, por aqueles navios enormes, se dilui o valor do frete. Um container, o custo do transporte daquele container da China até o Brasil pode variar de R$2.000 a R$5.000. Então você vai pagar de frete para trazer um container da China. Quando ele chega no Porto de Santos e vai até São Paulo por uma carreta, transportando um container, o custo para esse deslocamento em 70 km, Santos a São Paulo, é o mesmo custo para trazer o container lá da China até o Brasil. Porque o rodoviário ele é muito mais caro, porque transporta muito menos, além de todos os custos adicionais que a gente já estudou na primeira aula. Então, o rodoviarismo no Brasil é um erro histórico, estratégico, econômico, de logística de transporte. Esse desenho mostra muito bem isso para a gente. Fiquem atentos, porque isso pode ser, inclusive, tema de redação, tá? Que você pode falar sobre transporte e logística, dependendo do tema. E esse transporte e logística dentro de economia, dentro de globalização, dentro de mercado, isso tudo interfere diretamente no custo final e na competitividade do país. Proposta de intervenção. Ah, Bruno, que legal, fala aí uma proposta de intervenção interessante. Seria utilizar investimentos públicos e privados para a gente poder ampliar a matriz de transporte brasileira. Isso é possível, tem capital, tem imposto, inclusive, que é destinado para isso, mas falta uma série de questões políticas no Brasil para a gente diversificar a matriz de transporte. Não adianta falar de economia no mundo globalizado sem falar de transporte, beleza? E aí, pensando exclusivamente no rodoviarismo brasileiro, olha a qualidade da infraestrutura da nossa rodovia. A gente ainda usa demais e olha a qualidade dela. Lá do meu lado aqui, ó, que está do lado aqui, de amarelo, ruim, regular e péssimo. Regular é a maior parte, que é o amarelinho. Ruim é o laranja, 14,3. E péssimo é o 13,3. Então, além da gente usar muito o rodoviarismo, a qualidade da nossa rodovia ela é ruim. O que demonstra esse gráfico que está aqui embaixo, aqui, ó, a malha rodoviária brasileira. Federal, pavimentada, a gente tem um pouco mais de 80%. Não pavimentada, estrada de terra, por exemplo, um pouco mais de 20%. Então, as estradas federais elas ainda têm uma qualidade um pouco maior do que as estaduais. Olha as estaduais aqui, ó. As estaduais elas são praticamente metade, 50% pavimentada e 50% não pavimentada. Então, as estradas estaduais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, as MGs, tá? As estradas federais são as BRs. Aqui em Minas Gerais, as MGs, metade, metade. O que é um problema, porque quando você tem a associação das rodovias federais com as estaduais, a gente tem um pouco mais da metade delas
não são pavimentadas, o que aumenta o custo e o tempo da viagem. Imagina um caminhão andando numa estrada de terra. Agora, quando entra nas municipais, são raras as municipais no Brasil, rodovias, e quando elas existem, as não pavimentadas, elas representam quase 100% do intervalo. Isso, localmente, é um problema, porque a circulação de mercadoria e capital local no Brasil ela fica muito deficitária em função da baixa qualidade da rodovia. Então, repara, no âmbito da logística do transporte, o problema que o Brasil tem. Só que mais do que isso, a gente tem que entender historicamente falando como que o Brasil chegou nessa situação de priorizar o transporte rodoviário. É tema da nossa próxima aula.